É hora de vida e saúde, muito bem-vindo aqui comigo, você vai aprender, você vai crescer em conhecimento, você vai viver melhor a partir do programa de hoje. Durante essa semana a gente está tratando sobre a saúde do homem. Novembro Azul está aí, a gente precisa realmente dar um foco todo especial para esses homens maravilhosos que nos cercam. E hoje a gente vai falar sobre um problema que assombra muita gente, não só homens, mas a incontinência urinária vai ser tratada aqui no quadro, no plantão do Vida e Saúde, que está só começando. Tem ainda uma reportagem muito interessante, bacana, sobre o cão-guia e nós vamos conversar aqui com um especialista sobre dor ciática, um assunto também muito interessante e muito necessário que você, telespectador, sugeriu pra gente, a gente está trazendo aqui. Claro, tem sempre culinária no programa Vida e Saúde, mas a sua participação é fundamental para que o programa aconteça cada vez melhor, atendendo às suas necessidades. Quer saber como? Acesse lá, novotempo.com/vida e saúde, lá tem programas anteriores, lá tem como você contar a sua história, contar como que tem sido as mudanças aí no seu estilo de vida, incentivar outras pessoas e ainda sugerir assuntos aqui para o nosso programa, para que ele fique cada vez mais identificado com você. Você sabe que pode contar com a gente, nós temos um time aqui todo de prontidão, que trabalha dia e noite para que um programa cada vez melhor chegue até você. E as nossas orações também estão disponíveis. A gente ora por você antes de começar cada programa. Antes dele ir ao ar, a gente ora também, porque a gente sabe que Deus já conhece a sua necessidade e Ele prepara pessoas especiais para te ajudar a entender o problema e a tratar o problema, ou às vezes até prevenir um problema de saúde. E para falar sobre o assunto de hoje, o assunto principal, que é incontinência urinária, nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Moreira, que você já conheceu ontem. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Como vai? Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Hoje o nosso assunto é incontinência urinária. Muita gente sofre com esse problema, que é realmente muito incômodo, e eu queria que o senhor explicasse pra gente o que acontece, por que acontece a incontinência urinária? Bom, a incontinência urinária, ela é definida como a perda involuntária de urina. Essa perda involuntária, ela pode trazer uma repercussão muito grande para a vida social da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Muitos sofrem de depressão, tem uma reclusão social por conta dessa perda urinária, ou seja, acaba tendo um impacto na qualidade de vida da pessoa de maneira muito importante. O que condiciona a perda de urina, existem vários fatores relacionados. Nós temos um tipo de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de esforço, né? Nela nós temos um defeito, seja ele um defeito esfincteriano, um defeito na musculatura pélvica, um defeito no próprio colágeno. Isso faz com que toda vez que aumente a pressão intraabdominal, seja por uma tosse, seja por um espirro, né, um esforço maior, o paciente acaba perdendo urina. Isso é muito mais comum em mulheres. Tá? Existe uma outra causa, por exemplo, de incontinência urinária, que é muito frequente hoje em dia, que é a incontinência urinária de urgência. Ou seja, aquela vontade súbita de ir no banheiro, você está aqui conversando comigo, de repente surge uma vontade enorme de ir no banheiro e precisa ir correndo. E muitas vezes não consegue chegar, não dá tempo e acaba perdendo urina. Isso nós chamamos de incontinência de urgência. Geralmente é relacionado a um quadro de bexiga hiperativa. A bexiga com pouca quantidade de urina já exerce uma contração, dando uma vontade enorme mesmo de ir ao banheiro. Por que você falou agora que isso é uma coisa cada vez mais comum, doutora? Será que tem a ver com o nosso estilo de vida? A gente acaba adiando a ida ao banheiro ou não tem nada a ver? Não, o estilo de vida com certeza é importante. Só para você ter uma noção, Teru, nós temos alguns alimentos que são irritantes para a bexiga. É importante comentar aqui. Que alimentos são esses? O café, né? A cafeína em excesso é um irritante vesical. Tá? Sucos muito ácidos, às vezes aquele limão muito azedo, aquele abacaxi, sucos muito ácidos podem, em alguns pacientes, ter um pouco de Quer dizer, quem já tem uma sensibilidade, isso vai piorar. Sim. Alguns alimentos muito condimentados, né? Chocolate, né? Que mais? O próprio estilo de vida, saindo um pouco do alimento, mas o tabagismo em si, tudo isso são irritantes importantes para a bexiga. Então, quem sofre desse problema de hiperatividade da bexiga, ou seja, na bexiga hiperativa, deve sim ter um cuidado maior com esse tipo de alimentos que eu comentei agora há pouco.
Você disse aqui, mencionou que um dos itens, um tipo de incontinência é mais comum na mulher. Então, não é só homem que tem, não é só mulher que tem, mas existem tipos que são mais característicos de cada gênero. Com certeza. No homem, o que nós temos? Geralmente, a perda urinária, ela se deve, por exemplo, a consequências, por exemplo, de cirurgias, manipulações da próstata. Se o homem se submete a uma raspagem da próstata, uma remoção da próstata, seja benigna ou seja por câncer, ele pode ter uma chance maior de incontinência urinária, tá bom? Geralmente, ele acomete pela incontinência urinária de esforço. Problemas infecciosos da bexiga, a própria a infecção urinária pode também levar a um quadro de perda de urina. Geralmente, esse paciente ele tem uma urgência também urinária associada e acaba levando a esse quadro de irritação da bexiga. Doutor, a gente tem a impressão de que os mais velhos sofrem mais com a incontinência urinária, né? Então a pessoa vai ficando mais idosa, mais velha, parece que ela vai perdendo talvez a força na musculatura ou os fatores de risco ficam mais assim exacerbados nessa fase da vida. Mas nem todo idoso sofre de incontinência urinária, não é? Não, com certeza. É muito constitucional. Se você tem uma vida mais regrada, atividade física, dieta, afastou aqueles fatores de risco, com certeza a sua chance, quando chegar numa idade senil, de ter incontinência urinária vai ser menor. Né? Inclusive, a minha avó tem, por exemplo, 90 anos de idade, é uma pessoa perfeita, a parte orgânica dela não toma nenhuma medicação, não tem incontinência urinária. Então, isso é um exemplo de que a vida regrada, né, o estilo de vida, vamos dizer assim, saudável, consegue sim ter um resultado positivo no futuro. Mas para as pessoas que ficaram mais velhas e que realmente estão enfrentando esse problema agora, de repente não tinham conhecimento do que podiam fazer anteriormente e estão enfrentando esse problema. Existe solução, doutor? Com certeza. O tratamento da incontinência urinária, ele envolve, é claro, você precisa identificar a causa para definir um tratamento mais adequado para aquele paciente. Bom, com relação ao tratamento da incontinência urinária, ela é baseada dependendo da causa. Né? Então, cada tratamento vamos dizer assim, direcionado para uma causa diferente. Com relação à incontinência urinária de esforço, o que nós dispomos hoje em dia é de tratamentos menos invasivos, começando pela fisioterapia, onde um profissional vai treinar certos tipos de exercício com o paciente, justamente no intuito de fortalecer essa musculatura pélvica, diminuindo assim a chance de perda. Os resultados são positivos, nós temos séries com melhora em até 70% dos casos. E pode ser também um método... alto índice, hein, doutor? Um alto índice. E pode ser um método também coadjuvante ou adjuvante, no caso do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico existe hoje. Nós temos melhorado cada vez mais nossas técnicas cirúrgicas para o tratamento da incontinência urinária. No caso do homem, nós temos um implante de um esfíncter artificial, ou seja, é um dispositivo que ele envolve a uretra e consegue fechar o canal, mantendo assim a continência do paciente. E no caso da mulher, nós temos um implante de uma pequena tela. Essas telas têm sido cada vez menores para dar menos complicações no pós-operatório, que é colocado uma pequena tela abaixo do canal do xixi, da uretra. Isso aí fortalece esse assoalho, diminuindo assim a chance de perda. Essa cirurgia nós chamamos de sling, né? É uma cirurgia nova, nós temos taxas de sucesso bastante elevadas, em torno de 80% a 90%. Os pacientes ficam secas e com baixo índice de complicações. Que bacana. Agora, nada substitui a prevenção. Então, atividade física, e a gente comentou um pouquinho aqui sobre, existem tratamentos hoje, inclusive, a gente já trouxe aqui no Vida Saúde algumas ginásticas que fortalecem realmente esse assoalho pélvico e outras intervenções que realmente ajudam a prevenir o problema, né, doutor? Com certeza. A prevenção, sem dúvida, é o mais importante. Como eu comentei anteriormente, existem certos hábitos que os pacientes precisam se afastar para prevenir, no caso, a incontinência urinária. Comentamos a respeito dos irritantes vesicais. Então, lembrar, se tem um problema de hiperatividade, a bexiga é irritada, afastar da cafeína, no caso do café, ter um estilo de vida mais saudável, investir mais em frutas, legumes, só cuidado um pouquinho com as frutas um pouquinho ácidas, né? Aquele limão um pouco azedo, o abacaxi.
Os alimentos condimentados também são irritantes vesicais de um grau bastante elevado. Tomar muito cuidado com esse tipo de alimento. E uma série de outras orientações, principalmente com relação à atividade física, isso ajuda a fortalecer a musculatura pélvica e minimizando as chances de incontinência urinária. Um detalhe importante com relação às mulheres, a assistência ao parto é um fator importantíssimo também na etiologia da incontinência urinária de esforço. Por quê, doutor? Então, infelizmente, ainda temos locais no país onde existe uma má assistência ao parto. Tem mulheres que têm filhos em casa ainda, então isso tudo prejudica a dinâmica do parto normal, podendo causar mais danos para o assoalho pélvico, aumentando as chances de incontinência urinária. Tá certo, então, mais um motivo para a gente se cuidar, nós mulheres também, num período muito especial da vida, que é o parto. Então, com assistência, realmente faz toda a diferença para evitar problemas futuros. O Dr. Rafael é urologista, está conosco durante toda essa semana falando sobre assuntos relacionados à saúde do homem e vai estar conosco amanhã também. Obrigada, doutor. Muito obrigado, foi um prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta você acompanha aqui muitas coisas interessantes, inclusive uma reportagem sobre cão-guia, super bacana, e é daqui a pouquinho.